Então, pessoal, vamos para a segunda parte de hoje, né? Eu dividi que é para os vídeos não ficarem tão longos, tá? E a gente vai começar falando sobre o pré-natal. O pré-natal é o acompanhamento, aqui fala médico, mas eu ouso dizer e ouso afirmar que é o acompanhamento multiprofissional, né? Durante toda a gestação, onde o objetivo é promover e manter as condições de saúde tanto da mãe quanto do bebê, tá? É importante que as futuras mamães comecem a fazer seu pré-natal assim que tiverem a confirmação da gravidez, né? Porque aí logo os médicos vão solicitar exames específicos, né, para esse período da gestação, para poder detectar possíveis doenças, possíveis déficits nutricionais, tá? E assim a gente poder planejar juntamente com, né, médico, enfermeiros da unidade, nutricionistas, psicólogos, porque também durante a primeira consulta dá para você identificar possíveis modificações psicológicas, né? Às vezes não foi uma gravidez planejada e essa mulher está abalada, então ela precisa de um acompanhamento com um psicólogo. Então, durante essa primeira consulta, ou quanto antes, dá para a gente perceber tudo que essa gestante precisa, né, para que a gente possa promover e manter saúde, né, tanto para ela quanto para o seu bebê, tá? Então, a partir dessa primeira consulta, a gente monta ali um plano de conduta, um plano de cuidados. E aí a gente começa a explicar para ela tudo o que ocorre durante o pré-natal, tanto as modificações com o corpo dela, né, durante a gestação, no caso, tanto as modificações com o corpo dela, quanto as modificações emocionais, psicológicas, né, quanto o desenvolvimento, né, do seu bebê, desde a fase embrionária, né, até a conclusão ali da fase fetal. Aí é nesse momento que a gente explica para ela ali também, durante o pré-natal, os tipos de parto, tá? A gente questiona sobre a preferência dessa mulher, se ela tem preferências, se ela for uma mãe de primeira viagem, né? A gente já aproveita para inserir ela no grupo de gestantes. Nesses grupos de gestantes, a gente ensina desde a amamentação até o banho do bebê, troca a fralda. É bem interessante. Os objetivos do pré-natal: acolher a gestante desde o início da gravidez, né? E as consultas de pré-natal? As consultas de pré-natal envolvem ali procedimentos que são simples para a adesão das mulheres ao pré-natal, principalmente a primeira consulta. A primeira consulta, ela deve ser, eu costumo dizer assim, que ela deve ser a mais cativante de todas. Desculpa, pessoal, ainda estou um pouco cansada. Então, a primeira consulta, ela deve ser a mais cativante de todas, né? Porque se a mulher não gostar do atendimento, da assistência ali que foi ofertada a ela, ela pode não dar tanto valor, né, às consultas do pré-natal. E as consultas estão relacionadas também ali, né, com a qualidade da assistência prestada para a redução dos índices de mortalidade materna e perinatal, né, pós-parto ali, na hora do parto, tá? Geralmente, sobre as consultas, nós até vamos falar mais lá na frente, são no mínimo 6 consultas, né, que o Ministério da Saúde preconiza, o mínimo de 6 consultas, sendo que 2 precisam ser com o médico, tá? Após o diagnóstico de gravidez, dá-se início ao acompanhamento ali do pré-natal. Na primeira consulta, nós temos todas as orientações necessárias, né, a essa gestante, preenchimento correto do cartão, o cartão da gestante, né? A gestante, assim como a criança e o idoso, ela tem um cartão de gestante, onde lá nós temos
o calendário de vacinação da gestante, todas as consultas que ela vem, a gente precisa fazer algumas anotações importantes, como idade gestacional, como peso, como a altura de fundo uterino, né, a altura do útero, como também a questão tipo edema, se tem presença de edema, tá? A gente anota lá também resultados de exames. Então, o cartão de gestante, durante todo o período da gestação, ele é tão importante, né, para a gestante quanto o cartão da criança. A caderneta da criança, ela é importante para a criança, tá? Aí a gente tem que explicar também sobre o calendário de vacinas, nós vamos falar mais lá na frente sobre ele, e solicitar ali os exames de rotina. Os exames de rotina, quem solicita? O médico, se a primeira consulta, né, coincidir com o dia que ele está ali na unidade, isso a nível de unidade básica de saúde. Se for aqui, nas maternidades daqui, ela já vai constar com o médico, né? Ou, na ausência do médico, o enfermeiro obstetra ou enfermeiro generalista, ele pode solicitar de acordo com as portarias municipais, tá? Cada município tem a sua portaria. Por exemplo, eu trabalhei no município onde o enfermeiro ele podia solicitar até ultrassonografias obstétricas, né? E, claro, né, quem olhava era o médico, mas nós poderíamos solicitar justamente para a gente já facilitar, né? Às vezes, quando dava a data da consulta do pré-natal, o médico não estava na unidade e a mulher está na unidade. E aí coincide com a data que ela precisa fazer, por exemplo, a segunda ultrassonografia, né? Que é ali da 18ª semana à 20ª semana de gestação. Então, eu já solicitava a ultrassonografia obstétrica, ela marcava, fazia lá mesmo no hospital, né, do município, e quando ela retornava, ela já mostrava essa ultrassonografia para o médico, que coincidia com a data da consulta dela com o médico. No pré-natal, né, são realizados ali questionamentos e pontos que são discutidos durante todo o pré-natal, tá? Logo que a mulher chega, né, na primeira consulta, a gente já faz toda aquela anamnese com ela, né? A gente já puxa ali histórico, né? Histórico dela de gestações anteriores, de abortamentos, de complicações durante partos anteriores, se houve prematuridade, se o bebê foi a termo, se o bebê foi pós-termo, se foi um parto cesáreo, se foi um parto vaginal, tá? Então a gente pega toda a história da mulher logo ali, né? A gente indaga também dentro aí desse contexto, né, de conhecer melhor essa gestante, realizar anotações de qualidade no prontuário e traçar também um plano de conduta específico para aquela gestante com qualidade. A gente questiona sobre a sexualidade, a gente fala com ela, muitas gestantes elas vêm achando que não. Descobriu que está gestante, não tem mais vida sexual ativa, né? E aí cabe a nós explicarmos para ela que o importante é que ela se previna, né? Que ela tenha cuidado, principalmente em casos de sangramentos, dar todas as orientações necessárias, né? Orientação dietética, né? Todas as vezes que a gestante chega na unidade, a gente precisa obrigatoriamente pesar e mensurar a altura, tá? Que é pra gente fazer ali o IMC dessa gestante, pra gente saber como que tá o estado nutricional dela. É uma gestante que está com sobrepeso? É uma gestante que está ali com déficit nutricional, tá? Que está ficando desnutrida? A gente fala, né, com essa gestante sobre as modificações corporais, emocionais, sobre os sinais e sintomas do parto, né, sobre como que são as primeiras contrações, tá bom?
E sobre a importância também do planejamento familiar, principalmente para aquelas gestantes que já não é mais o primeiro ou o segundo filho, né? A gente fala ali sobre as possibilidades, né? Se elas estiverem, por exemplo, se encaixarem nos critérios para laqueadura, a gente expõe também essa alternativa para ela, né? E a gente fala sobre todos os métodos contraceptivos, né? Pós-gestação. Aleitamento materno, e aí eu falo da importância dos grupos de gestante. Aqui as maternidades daqui elas costumam fazer porque são maternidades de referência, mas às vezes a gente deixa o grupo de gestantes, né? A gente deixa de implementar eles, por exemplo, lá na Baixada, num povoadozinho que não tem nem a estrutura física adequada, né, para a unidade básica de saúde. Mas eu já fiz grupo de gestante embaixo de pé de manga, né, que é onde eu levava. Na época eu não tinha bebê ainda, né, senão eu levava o bebê, mas eu tinha uma boneca, eu tinha um avental que ele tinha os seios, e eu ensinava para essas mulheres né, o modo correto de segurar esse bebê, o modo da pega correta. Eu explicava para elas a questão do banho. Gente, eu tinha também uma banheirazinha de dar banho ao bebê. Ensinava para elas a colocar a fralda descartável, a fralda de pano. E foi bem proveitoso, sabe? Mesmo as mães que já tinham filhos, né? Já tinham um ou dois filhos, elas chegavam para mim e falavam, olha, nunca tinha dado certo amamentar meu filho. Eu sempre desmamava antes de completar os 2 meses, porque eu não sabia botar o menino para pegar corretamente, né, no seio para ele mamar. Então eu desistia, porque o menino começava a chorar muito, e agora no terceiro, já estou no 4 mês amamentando e o menino tá indo bem, meu seio não feriu, meu peito, né, que elas falam no interior, meu peito não feriu. E eu tô dando mamar para esse menino e vou dar mamar aí até eu voltar a trabalhar. Então é muito importante. E vocês, enquanto profissionais técnicos de enfermagem, vocês podem sim orientar, né, essas gestantes num grupo de gestantes. A técnica de enfermagem que trabalhava comigo, eu treinei ela e no dia que eu não podia ir, porque às vezes eu tinha uma reunião rápido com o pessoal da atenção básica, né, com a coordenação, e aí ela ia para mim. E foi bem interessante. Lá a gente aproveitava também nesse grupo de gestantes para falar não só da amamentação, mas da importância da continuidade, né, do pré-natal, da importância da realização de todos os exames, principalmente do HIV. Elas tinham muito medo de realizar, assinar, né, o termo de consentimento para realizar o teste do HIV. E a gente conseguiu desempenhar aí um bom trabalho nessa época, tá? A gente explica também, né, as contraindicações para a amamentação, que é HIV, hepatite B, a importância das consultas puerperais, né, que são aquelas consultas ali após o parto, né. A primeira consulta é a equipe de saúde que precisa ir até essa mulher, tá? De preferência na primeira semana. Ela teve o bebê, voltou para casa. Os primeiros 7 dias, enfermeiro e técnico de enfermagem precisam, e o médico, se tiver disponível, precisam obrigatoriamente ir visitar essa puérpera na casa dela, tá? E claro, né, fazer o acompanhamento ali do crescimento, do desenvolvimento desse RN, dessa criança, recordar ali com a mãe os principais cuidados, né, com esse RN. Aí a gente tem os exames, né?
o hemograma, que nós já falamos sobre ele, tipagem sanguínea e fator RH, urocultura, né, que é o exame de urina, parasitológico, que é o exame parasitológico de fezes, o EPF, glicemia em jejum, rastrear aí diabetes gestacional, ultrassonografia obstétrica, né, para a gente avaliar a idade gestacional, crescimento e desenvolvimento desse feto, né. Exames sorológicos, né, como o VDRL, HBsAg, que é para identificar hepatite B, o VDRL para identificar sífilis, toxoplasmose e rubéola e HIV. São os exames, esses exames aqui são os exames logo da primeira consulta. Na primeira consulta a gente já solicita logo tudo isso, tá? O médico ou a enfermeira que vai realizar a primeira consulta, eles já solicitam logo todos esses exames aqui. E aí nas consultas, né, nós temos na unidade básica de saúde são realizadas as consultas referentes ao pré-natal de baixo risco, né, que pode ser acompanhada ali quase que totalmente pelo enfermeiro, tá, da unidade. Tipo, são no mínimo 6 consultas, mínimo, tá? Elas podem ir mais vezes, tá? É o mínimo de 6 consultas. 4 precisam ser com enfermeiro, podem ser com enfermeiro, e no mínimo de 2 com o médico, tá? O intervalo das consultas é de mais ou menos 4 semanas. Isso aí no primeiro e no segundo trimestre, tá? Quando chega ali na 34ª semana, é importante que as consultas sejam de 15 em 15 dias. E após a 36ª semana, semanalmente as consultas, tá? E se porventura o parto não ocorrer ali até a 41ª semana, tá? De gestação, ela precisa voltar, né, para uma consulta, explicar o que está acontecendo e necessariamente o enfermeiro, o médico da unidade básica de saúde vai encaminhar essa gestante para um serviço de outro nível de assistência, né? O nível secundário e o nível terciário. Porque na unidade básica de saúde nós não temos tecnologia suficiente para identificar os motivos pelos quais, né, essa criança ainda não nasceu. Então, a gente referencia, por exemplo, para uma maternidade de referência aqui, Benedito Leite, né? Quando chega lá no Benedito Leite, na Benedito Leite, essa gestante, ela passa direto, né, por exames de imagem, profissionais que são especialistas como obstetras. Muitas vezes o médico da unidade básica, ele é apenas clínico geral, ele não é médico obstetra, né? Então, a gente encaminha essa gestante aí para outro nível de assistência, um atendimento mais especializado e completo. Na primeira consulta, como eu já falei para vocês, a gente faz toda a anamnese ali, né? Faz a identificação dessa gestante, pesquisa dados socioeconômicos, antecedentes familiares, a gente pergunta se tem gêmeos na família, tá? A gente pergunta questão de diabetes mellitus, hipertensão arterial, gemelaridade, né, gêmeos, doenças congênitas, câncer de mama, hanseníase, tuberculose. Isso são antecedentes familiares. Antecedentes pessoais, a gente pergunta para essa mãe se ela é hipertensa, se ela já é diabética, se ela tem alguma cardiopatia, né, alguma doença ali no coração, se ela é paciente renal, né, tem algum problema ali nos rins, se é uma paciente que tem anemia com frequência, se passou por transfusões sanguíneas ali recentemente, né, se teve viroses, se passou por cirurgias,
se tem tuberculose, se tem hanseníase, se tem alguma DST ou alguma infecção sexualmente transmissível, se tem HIV, se tem AIDS. São perguntas que a gente realiza para a gestante logo ali na primeira consulta. E aí, dos antecedentes obstétricos, né, a gente pergunta os tipos de parto. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre os tipos de parto, tá? Normal, cesariano, fórceps, número de filhos vivos, isso se ela já for mãe, né? Se ela tem filhos, né? Se teve gêmeos, idade da primeira gestação, quando que ela ficou grávida pela primeira vez, número de RNs que ela teve ali pré-termo, que nasceram antes, né, da 37ª semana de gestação, crianças pós-termo, após 42 semanas ali de gestação, o RN ao nascer dela, né, tinha menos ali de 2.500 gramas, ou ele era maior de 4.000 gramas, né? Natimorto, nasceu morto. Se ela teve complicações em gestações anteriores, teve, por exemplo, deslocamento prematuro de placenta, teve eclâmpsia, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, né? DEG. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá, gente, nas próximas aulas. Intervalo, né, entre uma gestação e outra. E aí, da gestação atual, a gente pergunta a data da última menstruação. A gente pergunta sinais e sintomas. Paciente com amenorreia, seios doloridos, né? E todos aqueles sinais clássicos que a gente viu lá, né? De probabilidade, presunção e certeza. As gestantes hoje, elas já chegam com o beta-HCG. Já te entregam logo o beta-HCG na primeira consulta. Diz, não, eu tô grávida, tá aqui. E aí a gente vai verificar ali percepção de movimentos fetais. A gente vai indagar ela se ela está fazendo uso de algum medicamento, se a gestação foi desejada ou não. E nesse momento aqui dá para a gente avaliar bem os aspectos psicológicos da mãe, emocionais com relação à gestação, tá? Fumo, né? Se ela faz uso de fumo, de álcool, de drogas lícitas e ilícitas, né? Se o trabalho dela, por exemplo, requer muito esforço físico, se ela está exposta a agentes químicos, físicos, estresse. E aí a gente tem fatores de risco gestacional, né? São aquelas gestantes que apresentam, estão no grupo de risco e a gente precisa ter um olhar mais atencioso, né, para elas. Gestantes com idade menor que 15 anos, né, porque tem toda a imaturidade biológica e psíquica ali. Tem riscos de pré-eclâmpsia, deslocamento de placenta, infecções sexualmente transmissíveis e parto prematuro. Assim também como a gente precisa ter uma atenção para gestantes que possuem idade maior ali de 35 anos, né? Porque elas são consideradas obstetricamente idosas, tá? O risco: parto prematuro, deslocamento de placenta, hemorragia pós-parto, né? Toxemia, entre outros problemas aí. Durante a consulta, nós temos exames físicos, né? Geral e específico. No geral, são algumas coisas que vocês realizam. Peso, né? Estatura, ver ali a verificação dos sinais vitais, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória. E a gente verifica também, né? Estado nutricional. Peso e altura, dá para você verificar o estado nutricional fazendo o índice de massa corporal. Pele e mucosas,
se estão hidratadas. Membros inferiores, se porventura apresentam-se edemaciados. O edema é bem comum já no terceiro trimestre, tá? Específicos, exame geral específico, a gente vê ali a questão das mamas, tá? A altura do útero, batimento cardiofetal, situações e apresentações fetais, eu ver se o bebê tá pélvico, né? Se ele tá cefálico, se ele tá transverso no útero, tá? Observe os genitais externos da mulher, faça o toque vaginal, isso médico, tá, gente? O toque vaginal e, claro, né, uma educação individual, tá? Planejada ali para aquela gestante específica, tá? Para fazer a ausculta, né, dos batimentos cardiofetais, nós temos o auxílio do PINAR, né, e do sonar. O PINAR é esse bonitinho aqui. Gente, nunca usei desse, por incrível que pareça. Eu nunca usei e eu acredito que vai ser muito difícil de vocês encontrarem por aí, tá? Eu sempre usei o sonar Doppler. E aí ele funciona, tem uma bateria ou a pilha e a gente coloca o gelzinho, né? Coloca o gelzinho e vai passando essa porção aqui, ó. Aumenta o volume e o sonzinho sai aqui do coração, tá? Nas consultas subsequentes, né, a gente faz a anamnese atual, verifica ali o controle do calendário de vacina, observa o estado físico geral dessa gestante. Se for necessário repetir algum exame, a gente solicita, tá? E a ausculta do batimento cardiofetal. Avaliar o peso da gestante é muito importante, tá? Porque é possível a gente identificar causas, né, gestantes com déficit nutricional ou mesmo gestantes com sobrepeso, tá? Logo ali no início do pré-natal. E aí a gente tem o ganho de peso da gestante, né? Que o aconselhável é que a gestante ela tem um ganho de peso aí em torno de 12 a 13 quilos, estourando 15 quilos, tá? E aí, achados, né, com relação ao peso. Os pontos situados entre a curva que se iniciam ali no percentil 25, aqui ó, percentil 25, percentil 90, é o peso padrão para a idade gestacional. Aqui ó, a gente tem o aumento de peso. E aqui embaixo, tá, a gente tem a escala em semanas, tá? Sempre que a gestante foi, o peso dela estiver aqui, por exemplo, 24 semanas, 7 quilos. 7 quilos ela vai estar mais ou menos aqui. É uma gestante com ganho de peso padrão, normal para a idade gestacional que ela tem, tá bom? Conduta, né? O bom estado nutricional, seguir uma gestante que ela está ali com ganho de peso ali dentro dos padrões estabelecidos, continuar seguindo com o calendário habitual, explicar para a gestante que o peso dela está adequado para a idade gestacional e reforçar as orientações, né, alimentares. Aí aqui, ó, quando o ponto situado, né, está abaixo do percentil 25, o peso, nós temos o que? Um peso, né, abaixo do considerado ali padrão, né, normal para essa gestante, tá? Ela tá ali com um déficit nutricional, pode ser uma gestante que pode estar apresentando desnutrição. E a conduta, né, a gente tem gestantes de risco, em vista que apresenta peso insuficiente, né, para a idade gestacional, desnutrição. É necessário investigar a história alimentar dessa gestante, hiperêmese gravídica, infecções, parasitoses, tá? Anemias,
doenças ali debilitantes, remarcar a consulta médica em intervalo menor do que o fixado no calendário atual. Por exemplo, no primeiro e no segundo trimestre a gente tem o quê? A cada 4 semanas, né? Então a gente pede para essa gestante voltar ali com 15 dias, tá? A gente dá todas as orientações, se for necessário, né? Solicita exames e a gente dá todas as orientações com referência à alimentação dela. E aí, com 15 dias, já dá para ela ter ganhado um pouco de peso e ela volta para a gente reavaliar, tá? Pontos situados acima da curva que se inicia aqui, ó, é uma gestante que está com sobrepeso. Abaixo de 25, percentil 25, é desnutrição, né? Déficit nutricional. Acima, sobrepeso, risco para obesidade, tá? Nas condutas, gestantes de idade em fase de apresentar peso superior, gestante de risco, gente. Gestante de risco em fase de apresentar peso superior, né, ao aceito ali como normal para a idade gestacional dessa mulher. Tanto maior será o risco quanto mais elevado for o seu peso. Por isso que é necessário fazer uma investigação, né? Afastar ali possíveis causas de obesidade, de edema, poliândrio. O que é poliândrio, professora? Poliândrio é o excesso de líquido amniótico, tá? Macrosomia fetal, gente, é quando o peso desse bebê, independente ali da idade gestacional, ele é superior a 4 quilos, tá? E gravidez múltipla, né? Às vezes a mulher tá achando que é só um menino e são 2, 3. Né? Remarcar a consulta médica em intervalo menor, da mesma forma, tá? O peso ganho durante toda a gestação não deve ultrapassar a faixa de 16 quilos, que corresponde ao percentil 90 durante toda a gestação. Aqui, ó. São 16 quilos. E aí a gente tem, né, a altura uterina, que a gente avalia aí o crescimento fetal, né? E aqui, ó, nós temos aqui em centímetros, ó, para estimar a altura do fundo do útero. E aqui a gente tem as semanas de idade gestacional, tá? Aqui, ó, ele tá, ó, verificando a altura do fundo uterino. Aí, quando essa altura para ser considerada normal, ela precisa dar aqui, ó, entre os percentis aqui, entre a linha, tá? Se, por exemplo, a altura for maior, né? Por exemplo, aqui 17 semanas até 13 centímetros é o considerado aqui, né, normal para a altura de fundo uterino. Se porventura dá 27, aí está acima da curva superior. Pode ser um erro referente à idade gestacional, pode ser poliândrio, polidrâmio, que eu já falei para vocês, que é o excesso do líquido amniótico, macrosomia fetal, né, que é o peso do bebê ali superior a 4 quilos, independente da idade gestacional, gravidez gemelar ou miomatose, né, que são neoplasias benignas, tá? Quando ela está aqui abaixo dessa linha, tá? Pode ser também erro da idade gestacional. A mulher pode dizer que tem 27 semanas, mas na verdade ela tem 23, tá? Oligohidrâmio, desculpe. Oligohidrâmio,
que é um volume deficiente de líquido amniótico, tá? E feto natimorto, né? Feto morto, ela está gestante, mas o feto morreu. E aí, com isso, o útero não se desenvolveu, tá? E a gente tem uma das melhores partes que eu acho na consulta, né, durante ali o pré-natal, que é a ausculta dos batimentos cardiofetais. Os olhos das mães chegam brilho, tem delas que até choram nessa hora. O objetivo é constatar a cada consulta a presença, o ritmo, a frequência e a normalidade dos batimentos cardiofetais, né, o BCF, que é verificado lá, né, pelo PNAR e pelo sonar. A frequência cardíaca fetal considerada ali normal, ela está entre 120 a 160 batimentos por minuto, tá? E aí a gente tem algumas observações. Quando ocorre uma contração uterina, né, após uma contração uterina, a movimentação fetal ou estímulo mecânico sobre o útero, com um aumento ali transitório na frequência cardíaca, é sinal de boa vitalidade, né? A mulher está tendo o quê? Uma contração, o bebê está se movimentando, né? Tem que ter todo o estímulo mecânico ali sobre o útero. Então, é normal que os batimentos cardiofetais, né? Eles elevem um pouquinho, tá? Um aumento rápido ali da frequência cardíaca, mas que depois da contração, quando tudo está relaxado, né, volta ali aos padrões normais, entre 120 a 160 batimentos por minuto. Mas se porventura, né, tiver uma desaceleração ou uma não alteração da frequência cardíaca fetal concomitante, né, no mesmo momento ali, desses eventos de contração uterina, de movimentação fetal, né, de forte estímulo mecânico sobre o útero, então já é um sinal de alerta, né? Requer ali uma reavaliação da conduta, uma reavaliação da vitalidade do feto, tá? E nesse caso, se for ali na unidade básica de saúde, né, ou um hospital de pequeno porte, o aconselhável é encaminhar essa gestante para um nível de maior complexidade, uma maternidade de referência, né? Aqui, geralmente, a gente encaminha para Benedito Leite e para o materno infantil. E agora a gente vai falar de vacinas. E eu amo vacinas. Então, nós temos um calendário específico, né, para a gestante. E eu vou colocar esse calendário anexado no mural, tá bom? A gente tem as vacinas que a gestante precisa tomar ali, né, durante a gestação. Hepatite B, caso ela ainda não seja imunizada. A dupla adulto, né, difteria e tétano, toma aí 2 doses, tá bom? Agora são 2 doses, isso se ela já foi imunizada. Se ela nunca recebeu a dose da dupla, ela vai tomar o quê? 3 doses, tá bom? E a DTPA, né, que é a que a gente chama de que tem para coqueluche, além de tétano, né, difteria e tétano, a gente tem o Bordetella pertussis, que é causador ali da coqueluche. Eu até falei isso para vocês na aula de imunização, lá em saúde coletiva, né, que a DTPA a mulher pode tomar ali a partir já da 20ª semana de gestação. E a gente tem também a vacina, né, contra a influenza, que a mulher toma uma dose única. E aí as vacinas recomendadas, essas que eu falei para vocês, a dupla adulto, né, difteria e tétano, contra difteria e tétano, é chamado de antitetânica. A influenza, que é contra a gripe, causada pelo vírus influenza. Hepatite B, se a mulher não foi imunizada ainda. E difteria, coqueluche e tétano, né, que é a DTPA, né, que é a DTPA celular.
Outras que ela pode tomar: febre amarela, hepatite B, né, vacina contra a raiva, a meningocócica, a pneumocócica e a polio inativada. Mas nós temos vacinas que nós chamamos de vacinas atenuadas. Isso significa que são vacinas quase vivas, né? Que elas, que elas estão ali, mas um componentezinho dela tem um poderzinho, né, de virulência, de patogenicidade para orientar, né, a produção de anticorpos. E elas estão proibidas, porque elas podem causar malformações fetais, podem causar abortos, atraso no desenvolvimento do bebê, deficiência mental. E são elas, né, a BCG, a varicela, sarampo, rubéola, porque causa teratogenicidade, né, malformação também, cachumba, tuberculose, rotavírus, HPV e a polio oral. São todas vacinas atenuadas. E aí a gente tem uma das queixas, as queixas, né, mais frequentes aí durante o período da gestação, que a gente tem náuseas, vômitos, tonturas, tirose, né, que é a azia, cialorreia, que é a produção ali excessiva de saliva, fraquezas, desmaios, dores abdominais, cólicas, flatulências, que são gases, né, obstipação intestinal, hemorroidas, são queixas frequentes. Nós temos também corrimento vaginal, queixas urinárias, por isso é tão importante fazer ali os exames de urocultura, né? Ou mesmo o sumário de urina, o simples, para identificar possíveis infecções urinárias. Falta de ar e dificuldade respiratória, né? A gente sabe que à medida que o útero cresce, ele vai comprimindo ali o diafragma, né? Dores nas mamas, dores na lombar, né? E cefaleia, dores de cabeça. São as queixas que são mais frequentes. A gente pode ter também sangramento gengival e agora a gente, sempre quando a gente atende essa mulher, a gente encaminha ela para fazer a consulta odontológica, né, do pré-natal, o desenvolvimento de varizes, cãibras, melasma gravídico, ó, melasma, tá? E as famosas estrias, né? O melasma eu falei para vocês, né? Tem a ver com a pigmentação da pele, o estímulo ali de melanina o tempo todo. E as estrias com o estiramento da pele,